Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver acompanhamento e controle da construção. Bom, essa é a nossa velha figura que aparece em todos os níveis de planejamento, desde o planejamento estratégico, passando pelo tático, que inclui o plano geral de obras, o plano mestre de obras. Vimos a programação semanal, que é o planejamento mais operacional, tá? E agora a gente vai ver a última etapa de todas essas camadas de planejamento, que é o controle do andamento ou da execução de obras. O acompanhamento e controle da construção, através da coleta e análise de dados, busca garantir que a programação semanal emitida seja executada. O acompanhamento e controle tem como funções acompanhar os índices de qualidade, a quantidade de horas homens, o consumo de materiais, o índice de produtividade, os atrasos, as faltas, os problemas que vão ocorrer ao longo da execução da obra, tá? Uma coisa que é importante é o seguinte: quanto mais rápido os problemas de execução forem identificados, mais efetivas serão as medidas corretivas visando o cumprimento da programação. A base do acompanhamento e controle da construção é o índice da percentagem planejado concluído, tá? O famoso PPC. Tá? Então, na verdade, o que mede o PPC? O PPC mede a eficácia do planejamento. Quanto mais eficaz é o nosso planejamento, maior será o nosso PPC. Tá? E menos ações ou intervenções eu vou ter que ter sobre o meu sistema lá de produção, o meu sistema de execução. O PPC representa o número de atividades concluídas em relação ao total de atividades do plano semanal de trabalho. Ou seja, a gente já viu isso. Você pega apenas as atividades que estão concluídas, mesmo que, digamos, tem algumas atividades que estão a 99%, elas não são consideradas, então só as concluídas pelo total de atividades programadas. Tá? Para que o PPC seja válido, o gestor do projeto deve assegurar que a programação semanal de trabalho são constituídas por atividades bem definidas, executáveis e na sequência correta. Ou seja, o gestor, o gerente, o engenheiro da obra lá, o gerente da obra deve, na verdade, propiciar as condições para que aquela atividade seja executada nas melhores condições. Tá? Para as atividades programadas e não concluídas, deve ser feita uma análise das causas de não conclusão do trabalho. O objetivo é melhorar continuamente o processo de planejamento e ter a meta de atingir os 100% do PPC. Então, na verdade, o 100% é uma meta, tá? Não é digamos assim, uma coisa que vai ser atingida facilmente. Tá? Aqui tem um pedaço da nossa figura com todas as sequências de planejamento para mostrar o seguinte: a partir da programação, verificadas as atividades não realizadas ou realizadas, é feito o PPC e a partir do PPC você gera um processo de aprendizagem e melhoria contínua. Tá? E melhoria no teu processo de planejamento. Aqui, na verdade, com todas as ações, você vai ter melhorias que vão estar agindo lá no planejamento geral da obra, novas obras que você vai executar, semelhantes ou não, tá? Você vai, com os teus problemas de planejamento, você vai aprender e tentar resolver isso. Você vai influenciar no planejamento mestre de obras, aquele de médio prazo, que daí você vai se antecipar a problemas que possam ocorrer, e você também vai melhorar também, ou vai aprender naqueles problemas cotidianos, que você vai já ter que inferir ou interferir, digamos assim, já na programação da próxima semana. Tá? Então existem vários níveis de aprendizagem e esse processo é absolutamente importante para você melhorar a eficiência e eficácia do teu processo de planejamento como um todo. Bom, então, como a gente viu, o PPC é calculado pelas atividades que foram planejadas e foram concluídas 100%, e sobre o total de atividades planejadas. Isso um valor percentual de 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. A meta é o 100%. Tá? Bom, quais os objetivos principais assim, do PPC? Avaliar a qualidade dos planos de curto prazo. Tá? Quer dizer, quanto é bom esse meu plano? Quais os problemas que aconteceram? Quer dizer, se o meu plano é ótimo, não vai ter problema nenhum, meu PPC vai ser 100%. Se o meu plano é mal feito, meu PPC vai ser baixo, vai ser 20%, 30%, 40%. Tá? Identificar os problemas recorrentes na execução das tarefas. Tá? Orientar a implementação de ações. O que é mais urgente? O que
está acontecendo com mais frequência, o que está atrapalhando o desempenho da produção. Avaliar o grau de comprometimento dos subempreiteiros, porque eles também vão estar sendo avaliados pelo PPC. Periodicidade é semanal, quer dizer, toda semana você vai ter um novo PPC. Os dados são coletados na planilha de programação da obra, tá? E os responsáveis normalmente são os estagiários, o mestre de obra, o responsável técnico da obra. Eu tenho muitos estagiários que fazem esse tipo de trabalho, tá? Porque além das medições, eles já vão verificar também quais as tarefas que foram concluídas. Aqui um gráfico mostrando de uma obra, onde mostra que você tem lá em torno de 80%, quase 80% o valor médio do PPC. Em 2 semanas você chega a 100%, mas várias semanas você está abaixo disso, tá? Então, na verdade, aqui mostra uma realidade do que é o PPC. Então, semanas que você vai mais ou menos bem, semanas que você vai excelente e algumas semanas onde você tem problemas. E daí você vai ter que verificar o que ocasionou essa baixa tão grande do valor do PPC, tá? Principais causas. Aqui tem um gráfico que mostra de uma maneira mais ou menos agregada, tá? Então, por exemplo, as principais causas. A primeira dela, tarefa superestimada. Quer dizer, quando o cara vai planejar a tarefa, ele diz, o cara vai fazer 20 metros quadrados por hora, mas ele consegue fazer no máximo 10. Então isso faz com que você ache que ela vai ser concluída e acaba não sendo. É melhor você usar dados de taxa de produção ou de produtividade ali que sejam reais, tá? Depois o que aparece aqui, ó? Troca de atividade. Você ia fazer uma coisa, resolveu fazer outra. Olha outra que é importante aqui, condições adversas do tempo. Quer dizer, 18%. Falha no planejamento, alguma coisa foi... Quer dizer, se planejou para pegar um equipamento, para montar um andaime, por exemplo, e não foi feito, tá? Ou se planejou uma atividade que não pode ser executada porque tinha uma antecedente que não foi terminada, tá? Mão de obra doente, ou absenteísmo, acidente de trabalho, 4%. Falta de mão de obra, tá? Falta de equipamento. Então aqui é um dado, e aqui eu tenho de um outro trabalho que está um pouquinho mais detalhado. Então é interessante a gente ver o porquê que não eu consigo atingir 100% do meu PPC. Ó. Então a primeira aqui que aparece, isso aqui na verdade é um estudo de vários trabalhos, daí coloca aquelas que mais aparecem, e ela pode aparecer mais de uma vez, então a soma aqui dá mais do que o 100%. Tá? Falta de programação de materiais. Puxa, veja, a primeira coisa. Então isso exige controle de estoque, uma gestão boa de compras, integrada com o planejamento. Superestimação da produtividade, de novo aquela questão, quer dizer, o cara acha que o cara vai fazer 200 metros quadrados por hora, o cara faz 10, entende? Então tem que ser real, de repente 10 é muito pouco, mas 50 seria o razoável, não 200, tá? Então tem que ver o valor que seria razoável, tá? Falta de projeto, quer dizer, falta de informação de projeto, ou falta de um detalhamento de projeto. Condições adversas do tempo, novamente, tá? Má qualidade do projeto, quer dizer, erros do projeto, problemas de compatibilidade. Falta no trabalho, quer dizer, absenteísmo do pessoal de execução. Má especificação da tarefa, quer dizer, foi mal orientado, a tarefa não foi bem especificada. Problema na gerência do serviço, quer dizer, aquele que estava controlando o subempleiteiro, terceirizado ali, não fez um papel correto de controle. Falta de material do empleiteiro. Solicitação de paralisação do serviço, normalmente feita pelo cliente. Tá? Baixa produtividade, quer dizer, uma semana ou outra, de repente, você tem problemas às vezes, de saúde ou de clima que geram, de repente, uma produtividade mais baixa. Solicitação de modificação do serviço, normalmente feita pelo cliente também. Incompatibilidade entre projetos. Modificação dos planos, quer dizer, se pensava em fazer alguma coisa e realmente esqueceu uma sequência ou coisa parecida, teve que mudar. Falta de programação da mão de obra. Tá? Você desfez uma equipe, mandou para um outro lugar, coisas desse tipo. Atraso na tarefa antecedente, quer dizer, você precisa terminar a tarefa antecedente para continuar executando na sequência. Tá? Problema não previsto na execução, quer dizer, um acidente qualquer, alguma coisa que não tinha nem sido pensado. Alteração de projeto. E pré-requisito do plano não foi atingido, quer dizer, alguma coisa ali que alguém falou, não, o equipamento vai estar lá e não está lá
na semana que você vai usar, ou seja, aquele pré-requisito que deveria ter sido eliminado, que estava prometido e comprometido, acaba não sendo executado. Então veja bem, aqui vocês têm uma série de informações bem interessantes que mostram, por exemplo, as principais causas do não cumprimento. Tá? Aqui um outro gráfico que é interessante, que você daí faz o controle do PPC, não por atividade da obra, mas por empleiteiro. Isso é interessante porque gera uma certa competitividade entre o empleiteiro e é uma forma de avaliar o empleiteiro. Quer dizer, aqueles que estão com um nível de comprometimento muito baixo vão aparecer com o PPC aqui muito baixo. E sistematicamente você vai buscar trocar esse empleiteiro, buscar um que seja mais comprometido com a tua obra. Aqui novamente um caso real, né, que vai mostrando ao longo das semanas. Eu quis mostrar isso aqui porque é o seguinte: no início você começa com os níveis de PPC bem baixos, o pessoal até se assusta. É isso aqui, ó, é 40%, é 30%, é 30%. Depois você vai melhorando, depois de um certo momento da obra, que você acostuma a trabalhar com o sistema e os envolvidos também começam a se comprometer mais e acostumar com o sistema, você passa a trabalhar com um nível de PPC mais alto. Tá? E qual que é esse nível adequado? O nível bom, a gente já falou, é em torno de 80%. Tá? Então quer dizer, mas não é 100%. Não, 100% é a meta. Mas se você conseguir trabalhar em torno de 80%, 90%, está ótimo. Quer dizer, você sempre vai ter algum problema. É quase impossível numa obra você não ter algum problema. Quanto mais próximo de 100%, melhor. Mas estando em torno de 80% adequado, abaixo disso há problemas e você precisa tomar ações para resolver, que é esses casos aqui que estão sendo apresentados em vermelho aqui, né? Ele colocou verde acima, 80%, amarelo e vermelho. Você realmente tem que eliminar aquele tipo de problema que surgiu para que não aconteça mais. Tá? Aqui também um outro gráfico de uma outra obra que sempre vai, começa às vezes baixo, começa o alto relativamente, depois caiu bastante, depois vai melhorando e tende a uma estabilidade. Esse é o efeito da aprendizagem. Quer dizer, na medida que você vai usando o sistema, você vai melhorando o teu processo de planejamento, o teu processo de execução. E isso é o que normalmente acontece nas obras. Quer dizer, você começa meio capenga, aqui não muito bem, e ao longo do processo você vai aumentando até que você chegue próximo daí no final da obra ao 100%. Tá? Além do PPC, há outros indicadores que o pessoal utiliza, que é o desvio de ritmo, avanço físico, desvio de prazo, desvio de custo, tá? E outros mais, tá? Que são complementares ao PPC. Então, o desvio de ritmo é praticamente o porcentagem de execução real da atividade e o percentagem da atividade o que foi planejado. Tá? Então, por exemplo, se o percentual é menor do que aquilo que está sendo planejado, significa que o teu ritmo está menor. Se é maior, que daí vai dar acima de 100%, é maior. Isso é dado em percentagem. O objetivo, identificar atraso das atividades com relação ao planejamento devido à queda de ritmo. Isso é interessante quando você usa lá a linha de balanço, isso já vai ficar claro no gráfico. Mas além do gráfico, você pode ter um índice médio ou índice por atividade ou por terceirizado, justamente para poder acompanhar isso. Periodicidade semanal, tá? E normalmente o foco do ritmo está no plano mestre. É lógico que você vai fazer isso semanalmente, vai controlar ali na tua programação, mas normalmente a programação de ritmo, como vocês lembram, ela está muito vinculada ao plano mestre, aquele de médio prazo, tá? Onde se estabelece o ritmo da obra para atender os teus prazos. Tá? Então aqui tem um exemplo. Então aparece lá o que é planejado, depois o ritmo, essa aqui cai, depois ele aumenta o ritmo, compensa e depois acaba meio que atrasando de novo. Tá? Essa aqui também, o ritmo era esse, ele vai mais ou menos para baixo, depois os caras correm para tentar atender. E é o que normalmente acontece, né? Às vezes as condições de clima, de tempo, outras questões acabam influenciando, então você começa a aprendizagem, para aprender a mexer com aquele tipo de serviço, assim, naquele obra específica, o que acontece? Você começa meio devagar, depois você vai ganhando ritmo, depois você consegue uma produtividade mais alta. Então, normalmente é um padrão que acaba se repetindo. Tá? Aqui um outro gráfico, também o que estava sendo previsto, o que foi realizado. Tá? Aqui é para o avanço físico, que é o mesmo
é o mesmo gráfico ali, o mesmo cálculo que para avaliação de ritmo, né? Quer dizer, aquilo que era previsto, aquilo que é realizado em percentual. Tá? Depois o desvio de prazo, esse também é uma coisa importante. Tá? Então você tem o prazo real, o prazo previsto sobre o prazo previsto, para ver o percentual que você atrasou. Sei lá, você tinha previsto 100 dias a obra, fez em 200, quer dizer, você atrasou 100% a obra. Né? Então, ou fez em 100 dias, fez a 150, você atrasou 50% do prazo. Então isso é um índice interessante, que você pode fazer para a obra ou pode fazer para algumas atividades que são críticas, que depois você vê aquelas atividades que têm maior atraso. Isso também é interessante. Tá? Então o objetivo é avaliar o desenvolvimento e andamento da obra através da relação entre o prazo previsto e o prazo realizado. Deve ser coletado no término da obra. Tá? Ou em datas críticas, como eu falei, de repente, para você ver quais as etapas, as fases ali da obra, onde você consegue manter mais ou menos o planejamento e manter os prazos, e outras que é mais difícil. Tá? Esse também é um índice bastante calculado, que é o desvio de custo. Né? Então o desvio de custo da obra é o quê? É o custo real menos o custo orçado sobre o custo orçado. Tá? Então o custo orçado é o custo de serviços e materiais com base no orçamento da obra, e o real é aquele que foi incorrido e executado. O objetivo é avaliar o desempenho da obra através da relação entre o custo orçado e o custo realizado. Periodicidade de sua coleta deve ser feita ao longo da obra ou no término da obra. Tá? Então, normalmente o que acontece? Você faz as duas coisas. Você faz ao longo, porque você vai controlando para ver se está dentro do orçamento, e se ocorre uma discrepância muito grande, você já tenta corrigir. E no final da obra, para você ter um histórico das obras e ver o quanto você atingiu. Né? Porque às vezes o que acontece, em alguma etapa você, sai do orçamento, né? Foge, o custo é maior do que o orçamento, e em outras etapas você tenta compensar um pouquinho para no final você ter um equilíbrio ali final, ok? E para finalizar, depois que você calcula esses ritmos, ou esses índices, na verdade, a ideia é você, aqui é um quadro para ritmo, você disseminar isso. Aqui é só um quadro que eu peguei de um autor, que mostra, por exemplo, você colocar em alguns quadros usando cores, né, que estão atrasados, estão em dia, adiantados. Aqui eu coloquei o contrário, né, eu colocaria vermelho, amarelo e verde. Então, aqui tem as percentagens de atividades, etc., o tipo de atividade. Então, para você depois, não adianta nada você só ter esses índices e concluir que está bom ou está ruim dentro de uma salinha ali da gerência. É importante que isso seja disseminado na obra. Quer dizer, todo mundo envolvido está sabendo o que está acontecendo, está atrasado, estamos dentro do orçamento, estamos fora do orçamento, estamos dentro do prazo, o nosso PPC está bom, está ruim. Então esse tipo de informação é uma informação que é bom, e daí colocar como metas para melhorar o processo e chegar a números melhores até o final da execução da obra. Bom, aqui tem as referências que foram citadas no trabalho, e é isso aí.